Paz e luz, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à Carta Raiz, essa série que nós temos aqui no nosso canal, onde toda semana a gente lê um texto, entende algumas coisas do texto e traz alguma aplicação para a nossa vida. Desde já eu quero agradecer a sua presença, pedir que você se inscreva no nosso canal e, se você quiser, você pode compartilhar com quantas pessoas você sentir vontade de compartilhar. Bom, você já parou para pensar no que realmente pretende o Evangelho? Qual é a verdadeira mudança que o Evangelho pretende realizar? Será que o Evangelho, essa mensagem que Jesus veio pregar, mais diretamente falando, está assim voltada e direcionada para uma mudança espetaculosa, né? A partir de milagres, de coisas sobrenaturais? Ou o Evangelho quer transformar corações, quer transformar vidas? E não seria isso, né? A transformação de uma vida, a transformação do entendimento de alguém a respeito dela mesma, a respeito da vida, do universo, um milagre em si. Eu quero ler com você Marcos no capítulo 2, dos versículos 5 ao 12, mas antes vou te dar um pouco do contexto. Jesus estava em Cafarnaum, num lugar, e as pessoas estavam assim aglomeradas em volta de Jesus. Esse lugar, uma casa, não sabemos se é uma casa grande, uma casa pequena, enfim, era um local que tinha um telhado. E aí existia um paralítico que estava ali há muito tempo sofrendo com aquela situação, e os amigos dele então têm essa ideia, né, compadecendo-se dele, eles descem esse amigo pelo telhado daquele lugar. Você está imaginando essa cena? Assim, Jesus realizando milagres, curas, aquele montão de gente ali espremendo-se umas às outras para ver, estar, perceber, receber de Jesus. Aí aqueles homens descem o amigo dele, paralítico, pelo teto, pelo telhado. E aí então nosso texto, a partir do versículo 5, ele inicia nesse contexto, nessa cena. Então, vendo-lhes a fé, versículo 5, Marcos capítulo 2, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer a esse paralítico: levanta-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E se levantou no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Veja que nessa cena nós temos Jesus ensinando de maneira extraordinária. Jesus, quando vê aquele homem descendo, ele diz assim: olha, os seus pecados estão perdoados. Aí, como nós vimos no texto, os escribas, aquelas pessoas que observavam a lei, a antiga lei, que viviam sob a antiga aliança, né? Eles então dizem assim: nossa, quem é que pode perdoar pecados? Não, só Deus pode. E aí Jesus faz essa pergunta para eles assim: o que é mais fácil? Olhar para esse paralítico, o que é mais fácil de fazer? Dizer que os pecados dele estão perdoados, ou dizer para ele: levanta e anda? Então Jesus está dizendo: olha, para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem, o que vocês acabaram de ver é para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem e que eu tenho autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então, o mais fácil de se fazer é dizer: levante e ande.
O difícil, o que importa, o verdadeiro milagre, o que é de verdade algo transcendental no Evangelho é a mudança de coração. É a capacidade de perdoar pecados. É Deus, na condição de Deus, perdoar pecados de homens que não podem, nem mesmo sem a ajuda de Deus, pedir perdão. Então eu olho para esse texto e eu acho que tem algumas aplicações, obviamente, muitas aplicações, melhor dizendo, mas eu quero retirar duas aplicações para nós hoje. Primeiro, que o Evangelho é sobre isso, transformar corações. O Evangelho não é apenas sobre transformar exteriores. O que Jesus veio fazer foi transformar interiores. E, em segundo lugar, eu quero dizer que estas coisas acontecem, a transformação do interior de alguém acontece quando há confissão de pecados e quando há perdão de pecados. Vejam, uns versículos atrás aqui, no capítulo 1, dos versículos 40 a 45, no capítulo 1 de Marcos, nós vemos um leproso que se aproxima de Jesus. No capítulo 1, dos versículos 40 a 45, Jesus cura esse homem e fala assim, olha, não conta para ninguém o que você viu, porque Jesus ainda não queria que todas as pessoas assim soubessem, porque ele sabia que haveria muito tumulto, por isso ele usava parábolas, ele queria que algumas pessoas soubessem. Mas aquele homem, aquele leproso, ele sai falando para todo mundo o que tinha acontecido, mesmo recebendo de Jesus uma ordem. Não faz isso. Ele havia sido curado por Jesus naquele instante. E eu pergunto, será que o coração daquele homem foi transformado? Nós vemos hoje muitas pessoas buscando curas físicas, buscando milagres físicos, mas o milagre que verdadeiramente importa é um coração arrependido, um coração transformado porque conheceu o amor de Deus e o perdão de Deus. Por isso conheceu o amor, por isso é capaz de amar outra pessoa, como Jesus mesmo disse, ame ao seu próximo como a ti mesmo, porque conheceu através do perdão de Deus o amor que tudo sofre, o amor que tudo suporta. Por isso, esse é o milagre. Quando a gente olha para as igrejas hoje, para as nossas comunidades de fé, infelizmente, sobretudo no Brasil, nós vemos cultos, igrejas que são baseadas na ativação do sobrenatural, na movimentação do sobrenatural. E é claro, o Espírito Santo de Deus realiza todas essas coisas, expulsa demônios, cura as pessoas, mas isso não é o mais importante. O que mais importa é nascer de novo, é continuar vivendo enraizado em Jesus, como nós vemos em Colossenses, no capítulo 2 de Colossenses, versículos 6, 7 e 8, e como nós vemos aqui Jesus fazendo em Marcos 2. O que mais importa é um coração transformado. Sabe qual é o milagre que nós deveríamos procurar todos os dias? É esse, de encontrar Jesus e dizer, perdoa os meus pecados. Sabe qual é a resposta que nós teremos todos os dias? Os seus pecados estão perdoados. Se nós chegarmos de maneira verdadeira, de maneira sincera, você já sabe, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar de toda injustiça. Esse é o milagre que você precisa hoje. Você não precisa tanto de um milagre físico, financeiro, emocional, tanto quanto você precisa de um milagre de arrependimento no seu coração. Porque quando o Evangelho promove esse milagre de transformação de vida, aí nós podemos dizer, como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viver do jeito A, do jeito B, exteriormente do jeito C. Meu interior
está transformado por Jesus. Ele me encontrou, Ele me perdoou. Por isso, hoje aqui nessa carta raiz, fica para nós essa exortação e esse convite a acessarmos o maior milagre de todos, o perdão pelos nossos pecados. Jesus está disponível e é isso que vai transformar a sua vida. Deus te abençoe, paz e luz e até a próxima. Tchau, tchau.